Boa tarde, pessoal. Sou o Luciano de Brasília, motorista de aplicativo. Começando mais uma empreitada, né? Ordômetro zerado. E vou contar para vocês quanto é que vai render hoje, né? Quinta-feira, véspera de Natal. Tô andando no Corolla híbrido, entendeu? Se tiver alguma dúvida, deixe aí embaixo. Se gostarem do conteúdo, não se inscrevam de se inscrever no canal e darem um like, entendeu? Já já eu volto para vocês e conto o resumo do dia, né? Do trabalho de hoje. Muito obrigado. Então, pessoal, só para dar um resumo do trabalho, né? E também para as considerações, vamos dizer, no final deu 437,86 reais, né? No total. Rodou 210 km. Foram 16 corridas, 2 na 99 e 14 na Uber. Se eu dividir pela hora, foram 9 horas de trabalho, dando R$ 48, né, a média horária. Uma média muito boa, que quando tá muito parada é abaixo de 30. Valor por corrida R$ 27, muito bom. Então foram corridas médias, né? Tô evitando aquelas corridas curtinhas, porque, vamos dizer, para fazer R$ 100 é umas 10 viagens. Então é muito perder tempo, né? Para fazer dinheiro. Eu não digo perder tempo, mas vai consumir muito tempo pelo valor do ganho. E por fim, se eu dividir o valor pelo valor gasto do KM, né? Do que foi consumiu numa faixa de 13 litros de álcool, dando R$ 47 de consumo, né? Coloquei uma média de 15,6, que foi a média desse tanque que eu tô. De repente é devido à tocada, né? Tem tanque que o carro consome menos, outros não. E se eu for multiplicar pelo KM, pelo fator KM, né, de 1,3, o mínimo o custo, né, por KM rodado, ele vai dar numa faixa de 273 o custo. Se eu dividir pelo valor total, vai sobrar 164 para mim, né, de ganho real. E por fim, as considerações, né? Uma coisa normal, não diga normal, né? Faz parte, né? Eu vejo que o povo tá jogando muita sujeira no carro, né? Tipo, resto de bombons, né? Até caixa de remédio. Antes de eu começar uma jornada, eu dou um geral aqui no carro, né? Pra gente não ter reclamação. Aí eu percebo que tá aumentando a quantidade de lixo jogado dentro do carro. E com vocês acontece isso, entendeu? E por fim, eu tô avaliando a possibilidade de, vamos dizer, comprar um carro menos oneroso para mim andar nas categorias X e Comfort, né? Porque eu vejo que tá demorando para ter corrida boa no Comfort e no Black. Devido a isso, eu tô começando a passar muito tempo sem fazer nada, né? Teve um dia de trabalho que eu acho que eu fiquei numa faixa de, acho que 11 horas, né? E se eu for somar os dias que eu fiquei parado, os dias, quer dizer, as horas que eu fiquei parado, foram numa faixa de 3 horas, porque demorava para tocar e às vezes quando tocava não era corrida boa, né? Boa que eu digo, o destino não interessava. Às vezes era um destino que eu ia voltar vazio, aí no fim não compensava, entendeu? Então eu tô começando a fazer essa comparação, se realmente vale a pena. Vamos dizer, pena vale, né? Rodar no rodar só no Black, só no Comfort. Só que a ociosidade tá grande.
E como uma coisa que a gente não consegue correr atrás, que é o tempo, né? O tempo passou, não tem como a gente voltar. Então eu tô vendo que de repente, se eu tivesse num carro menos oneroso, eu ia aproveitar mais as corridas, né? Aproveitar mais no sentido de escolher, porque como toca toda hora o Uber X, né? Aquele papo, quanto maior a oferta, a gente começa a selecionar mais, né? Então, devido a isso, eu vou ver essa possibilidade, entendeu? Não vai ser agora, porque eu tenho que rodar mais um pouco com esse carro para ele pagar o custo e sobrar um valor para mim, né? Um custo que eu falo é no sentido de valorização e afins, né? Então, eu tenho que rodar aí numa faixa de mais uns 20 mil km, entendeu? Para compensar o valor que eu vou vender pelo valor que eu paguei e ainda sobrar uma grana que, vamos dizer, é o nosso salário. Mas isso vai ser uma novidade aqui pro canal, entendeu? Eu tô pensando em comprar, eu até sei o carro que eu quero comprar. Eu vou comprar um Onix automático, né? E só que usado, né? Pra, pra ser o mínimo possível, ou pra ser o máximo possível de economia, entendeu? Então eu tô pensando nessa possibilidade. Aí eu queria ter uma opinião de vocês aí, o que que acham. E por fim, se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Se tiverem gostando do conteúdo, não esqueça de dar o like, né? E se inscreverem no canal. Muito obrigado, entendeu? E tenham um bom dia.